Fala pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre BB Seguridade e seu primeiro trimestre de 2023. Resultados que impressionam, mas temos que ficar atentos em relação a algumas novas medidas de leitura. Como é que vai ser feita essa transição, principalmente as regras contábeis no balanço das seguradoras, e também vamos olhar alguns outros movimentos que ele tem apresentado. É uma empresa que particularmente eu gosto bastante, acho que ela está muito bem posicionada e faz parte dos setores best. E aí, no finalzinho, a gente também vai responder se vale a pena ou não você comprar BB Seguridade nos preços atuais. Me acompanha até o final que essas e várias outras informações você vai ter acesso. Então vamos lá? Então, começando aqui pelo balanço de BB Seguridade, lembrem-se, tá? Você tem que entender qual que é a sazonalidade do negócio. Historicamente falando, no caso dessa empresa, o primeiro trimestre de 2023, geralmente ele apresenta alguns pontos mais fracos. Mas nem sempre isso também vai ser uma regra, né? Porque nos últimos primeiros trimestres nós tivemos resultados aquém, que agora nós também teremos. E isso foi até observado. Nós mantivemos um lucro extremamente alto com algumas métricas em evolução que chamam a atenção. E já que a gente fala de seguro, temos que olhar sinistralidade. Mas vamos começar aqui pelos destaques desse trimestre. De maneira geral, a gente pode olhar aqui que no quarto trimestre de 22, eles fecharam com 1,8 bilhão e agora praticamente também em 1,8. Na realidade, 1,761 milhões. Quando a gente compara trimestre a trimestre, ano a ano, nesse caso, nós tivemos um aumento de quase 50%, algo muito expressivo. E agora, em relação às suas frentes de atuação. Na parte de seguros, um aumento expressivo em relação às receitas, aos prêmios emitidos, quase 35%, com uma grande sinistralidade em redução. Eles diminuíram 16 pontos percentuais. Aqui já cabe um pequeno ponto de atenção que eu acho legal a gente discutir. Por exemplo, se você for olhar Porto Seguro, que tem uma exposição muito grande a veículos, e Caixa Seguridade, que tem uma exposição muito relacionada ao setor imobiliário, você vai ver uma sinistralidade muito diferente. Significa necessariamente que Caixa Seguridade é mais eficiente? Não. É o perfil de produto, ou melhor dizendo, de serviço prestado. É muito mais recorrente você acionar a sua seguradora do carro do que a seguradora em relação a algum imóvel. Então, olhar isoladamente a sinistralidade não é muito importante na hora de você fazer a comparação desses players. E, inclusive, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, nós faremos, no finalzinho de toda essa temporada de balanços, um comparativo entre essas três grandes, Caixa Seguridade, Porto Seguro e BB Seguridade, trazendo essas e outras informações importantes e extremamente relevantes para que você não caia naquele viés de preferência de alguma empresa em específico ou aquela leitura muito básica que talvez possa te trazer aí alguns riscos evitáveis. Bom, vamos dar seguimento aqui. Na Previdência tivemos um aumento ali de 14% em relação às contribuições e esse ponto me chamou bastante atenção em relação à captação líquida. Teve um total de quase 2 bilhões de reais. 1,9 na verdade, mas se a gente for comparar com o primeiro trimestre do ano anterior, esse saldo foi negativo, foi quase menos meio bilhão de reais. Trataremos brevemente isso aí lá na frente. Capitalização também tivemos aí números subindo, tanto em arrecadação quanto em reservas, e a corretagem, como um efeito até que indireto de todas essas outras frentes, nós tivemos um aumento de quase 20% nas corretagens. Maravilha. Antes de ir propriamente aos números, eu gosto sempre de dar essa passada em relação a alguns movimentos que eles estão fazendo, e eu acho que essa parte de digitalização ela é muito importante. Olha só a participação de vendas no digital em relação ao ano anterior. Antes, nós tínhamos aí um hábito de consumo que trouxe uma representação de 13,2%, e nesse trimestre de 2023, 16%. Tem que ser considerado isso, porque o perfil do cliente está mudando gradativamente. E que bom que eles estão entregando essa adaptação, essa nova maneira de interagir com o seu cliente. E já que a gente está falando dessa nova dinâmica, nós temos que entender também quais são as vantagens, quais são as frentes de crescimento. Novos produtos, funcionalidades, focados muito na experiência do cliente, cibersegurança, né, que é aquela segurança digital nesses meios, não tem jeito, hackers e por aí mais. Os meios de pagamento e as parcerias estão em expansão e, portanto, nós temos aí uma nova arquitetura.
E aí fica um pouquinho esquisito a gente falar de UX e CX sem entender o que é cada um deles. Então, como um pequeno conteúdo adicional, vou trazer para vocês uma imagem aqui para a gente nunca mais ter esse tipo de estranhamento. Combinado? Percebam aqui que o CX ele está muito mais relacionado a algumas questões que extrapolam apenas a utilização, e vamos pegar aqui como exemplo o acesso ao aplicativo. Então, o serviço que é prestado ao seu consumidor, a propaganda, como que é feito o processo de venda, a entrega também desse produto ou desse serviço, a questão relacionada ao preço e também estamos falando de experiência do usuário. Agora, vamos entender que isso aí faz parte de um subgrupo da experiência do consumidor. Então, CX, experiência do consumidor, UX, experiência do usuário. Então, usabilidade, a forma como está arquitetado todo aquele aplicativo, o design, o visual, né, melhor dizendo, a parte estratégica do conteúdo, onde que você vai colocar cada um dos botões, das informações, e também algo relacionado àquele movimento específico, seja aquela interface por um tablet, por um computador, por um celular. Isso pode ser utilizado sim como uma forma de aproximação e adequação a esse mundo moderno. É só você lembrar e parar um pouquinho. Há 20 anos, quantas pessoas que você conhece tinham um celular? E há 10 anos? E hoje? Quer um pouquinho a mais? Quanto tempo você e outras pessoas que você conhece gastam com o tempo no celular? Então perceba, essas empresas que vendem serviços, elas têm que se posicionar aonde o usuário também está. Não dá para a gente parar no tempo. E eu vejo esse processo de digitalização muito bacana em BB Seguridade. É um ponto muito positivo. Voltando aqui para essa questão da empresa, nós temos a distribuição. Vejam que nós temos não somente aquela estrutura toda fornecida pelo Banco do Brasil, mas outras parcerias. Então a gente pode pensar em cooperativas, revendas de máquinas, insumos agrícolas, bancos, entre outros. E para que isso aí serve? Para que você diminua a dependência do Banco do Brasil, não ignorando, não desejando ali um desvinculamento total de jeito nenhum, mas você consegue expandir e ter uma capilaridade mais específica. E todo esse movimento ele tem acontecido nos últimos trimestres, nos últimos anos. Se a gente for comparar com o primeiro TRI de 22, um crescimento de 80% em relação à diversificação, saindo ali de 232 milhões para algo próximo a 417 milhões, e eu estou falando ali de prêmios emitidos através dos seus parceiros. Deu para entender quase que eles dobraram de um ano para o outro. Não diminuíram em relação ao Banco do Brasil, a toda a estrutura, mas aumentaram cada vez mais em outras formas de abordar o seu cliente, em outros nichos específicos. E agora que você já sabe diferenciar a diferença entre o CX e o UX, eu vou falar propriamente desse segundo item aqui. Olha que bacana. Uma das formas de você medir que a experiência do usuário está sendo bem feita e também de maneira indireta que a experiência do consumidor está bem adequada, é você olhar a satisfação e a recomendação através, por que não, aí do NPS. Esse dado eu trago muito em relação aos bancos propriamente ditos, e eu gostei muito mais de BB Seguridade na forma de mostrar esse dado, porque eles pegaram ali um período equivalente. Se você for olhar em alguns outros empreendimentos, como alguns bancos que nós abordamos aqui no nosso canal, eles pegam como base ali a comparação de 2020, 2021 e até 2018. Já a BB Seguridade, trazendo uma referência mais próxima da nossa realidade e algo mais fidedigno, eles colocaram em relação ao ano anterior, exatamente no mesmo trimestre. Então o rural subiu quase 11 pontos de NPS, capitalização também, vida e previdência subindo mais de 12 pontos. Não sabemos qual que é o número absoluto, ok? Mas estamos enxergando aí um crescimento. E qual que é a grande vantagem de todo esse movimento? Você aumenta a sua base de clientes em todas as vertentes, além de você diminuir as reclamações, menos 30%, isso é expressivo, e também você tem uma redução do churn. Churn é uma expressão em inglês que muita gente às vezes acaba confundindo, e por se tratar de uma métrica que caiba aí sempre uma revisão de tempos e tempos, eu vou colocar uma pequena imagem aqui para ajudar a gente no entendimento. Formulinha básica, números de clientes que cancelam e números de clientes que você tem no início do mês. Lembrando que essa métrica aqui temporal, início do mês, início do ano, do trimestre, ela pode variar, tá bom? Mas percebam que você sempre vai se preocupar com a quantidade de clientes que estão saindo. Então, quanto menos, ou seja, quanto menor for esse churn, melhor para a empresa.
você praticamente fideliza aquele cliente. É como se ele tivesse uma primeira experiência com BB Seguridade e aí ele gostou. Maravilha! Então ele vai continuar consumindo os produtos ali. Isso traz um pouquinho de previsibilidade e, por que não também, de perenidade. Agora, se você tem o primeiro contato com BB Seguridade e não gostou desse produto, você vira estatística, você aumenta o churn. Não queremos um churn elevado, queremos ele cada vez mais baixo e observamos isso março a março, uma queda de quase 7%. Ótimo negócio. E outro ponto também que traz aí uma transformação muito boa em relação ao BB Seguridade, eu gostei dessa questão de eles gamificarem a experiência do usuário. Eu estava assistindo a teleconferência e aqueles diretores estavam ali se referindo a esses movimentos, de trazer ali uma experiência premium em serviços, uma questão de ativos promocionais, quanto maior for a sua relação com a empresa, e, enfim, alguns pontos que estavam me chamando a atenção e eu falei assim, putz, isso me lembra gamificação. Me lembra gamificação e até que chega um momento em que ele fala esse termo, a gamificação. Para quem gosta desse tipo de temática, tem um livro que eu recomendo muito. Para mim foi um grande divisor de águas. Ele não vai falar em relação a segmento de seguros, não, mas a ideia da gamificação em si. A realidade em jogo. Jane McGonigal não é tão novo assim esse conteúdo, mas ela explica bastante por que os jogos eles nos tornam melhor e por que a gente consegue, de alguma maneira, transformar o mundo ou transformar as nossas relações através de jogos. E só para fazer uma pequena provocação para vocês, muita gente fica com dificuldade até de definir o que é jogo. E aí ela traz essas métricas, esses conceitos, e eu tenho uma informação para te dar. Nem todo jogo ele é feito para você ganhar. Aí você fala, poxa, mas como assim? Tem o campeão, tem o primeiro lugar, tem a medalha, tem a conquista e etc. Quer uma prova disso? Temos aquele jogo Tetris, que boa parte de vocês já jogaram pelo menos uma vez na vida, em que você nunca vai ser um campeão, você nunca vai completar a fase máxima, até porque ela não existe. Ali, o melhor é aquele que resiste mais tempo. Então, nem todo jogo foi feito para você vencer. Enfim, várias outras informações eles conseguem adaptar desse mundo de jogos para negócios e isso se reflete em maiores eficiências, em maiores números. É bem bacana, tá bom? Fechando toda essa parte introdutória, agora vamos falar um pouquinho sobre uma questão de mudança contábil. Nós temos aí o IFRS 17, que entrou em vigor agora em prática pelas empresas do setor de seguros e de resseguros, mas eu não quero aqui ficar entrando muito em detalhe técnico, não. Eu só quero que vocês fiquem atentos, porque agora eles farão uma apresentação em relação ao antigo e ao novo. São maneiras diferentes de você enxergar uma mesma dinâmica da empresa. Traz algumas distorções, sem dúvida nenhuma, mas no grande consolidado, qual que é a ideia desse IFRS 17? É que empresas de diferentes países que atuam em setores semelhantes consigam conversar e os investidores internacionais também consigam fazer uma comparação mais adequada. Como assim, Bruno? Em 2004, nós tínhamos ali o IFRS 4. Foi feita uma norma que ela vigorou até o finalzinho de 2022, ou seja, até o ano passado. Só que ela respeitava algumas diretrizes específicas de cada um dos países. Por exemplo, se você for olhar a questão tributária no Brasil, é um verdadeiro inferno. É muito complexo você entender. Porém, outros países europeus, por exemplo, eles conseguem ter uma limpeza, uma simplicidade nessa questão que acaba trazendo uma distorção na hora que você compara o resultado de uma empresa do Brasil e uma empresa, por exemplo, da Polônia. O grande ponto qual que é? Nós chegamos ali na definição do IFRS 17, que ele foi definido, ele foi finalmente emitido em 2017 exatamente, porém a vigência aconteceu a partir de 2023. Então, fiquemos atentos a isso. É claro que de 2017 até 2023, as empresas foram se adaptando, foram fazendo alguns pequenos ajustes, e aí foi entendido que a partir do ano atual, todas as empresas terão que utilizar o IFRS 17. Tá bom? Vamos começar então com alguns números importantes. Lucro líquido, como a gente tinha falado, ficou muito próximo a 1,8 bilhão, em relação ao trimestre passado praticamente em linha, com algumas pequenas diferenças, e já perceba aqui, olha, lucro líquido normalizado. Que curioso, se você for olhar o quarto trimestre de 2023, pelas novas regras nós teríamos 1,6,
que não seria o recorde histórico de BB Seguridade, e estaria abaixo daquilo que foi informado. Já nesse trimestre de 2023, com o lucro líquido normalizado, ele ficou um pouco acima da métrica utilizada antigamente. Então, vamos olhar para esse valor. No frigir dos ovos, o que isso mudou? Nada, são números excelentes. Ponto. Seguiremos à frente. Quando a gente olha aqui o resultado financeiro consolidado, a porcentagem, a prevalência, né, o peso que ela teve no total da empresa foi ali quase 19,2%, 19,3%. Então, continua em linha com seus últimos trimestres. Teve uma pequena redução em relação ao finalzinho do ano passado? Sim, mas nada que preocupe a gente. E em termos nominais, nós temos aqui o valor de 338 milhões de reais. Bem acima do primeiro trimestre de 2022, pegando ali o comparativo sazonal. E agora falando um pouquinho sobre os componentes responsáveis pela variação do lucro, esse slide ele é muito didático. Perceba que a gente pode olhar o primeiro trimestre de cada um dos anos com forte participação da Brasilseg, da corretora em si, e também da variação do volume, mas ela está mais relacionada aí ao resultado financeiro. De qualquer maneira, isso aqui também é o incremento de Brasilseg, principalmente relacionado à sinistralidade do setor agrícola, que é o grande carro-chefe, né? Nós tivemos aí uma variação de resultado operacional de quase meio bilhão de reais e a variação de resultado financeiro na casa dos seus 106 milhões de reais, totalizando então 1,76 bilhão. Isso aqui já foi falado anteriormente, mas eu gosto de fazer essa pequena análise e depois você pode pegar o release da empresa e eles vão te destrinchando qual foi o motivo que subiu, qual foi o motivo que diminuiu, mas em linhas gerais, como a empresa está bem, ela está subindo nessas linhas, a gente fica menos preocupado. É claro que a gente vai olhar também os aspectos qualitativos, mas se estiver caminhando numa ascendente, menos problemas. Se a gente perceber grandes oscilações desses componentes, vale a pena o estudo, tentar entender e racionalizar se aquilo é pontual ou é estrutural. E para você que talvez tenha ficado com alguma dúvida do porquê que eu não estou falando de Brasil Cap, de Brasil Dental, é porque essas duas vertentes elas representam muito pouco no resultado da empresa. Quando a gente pega a Brasilseg, ela tem um peso muito grande no resultado global e Brasilprev também. E se esses dois aqui vão bem, necessariamente a BB Corretora também vai. E aqui é importante. Se você olhar esses três termômetros, maravilha, você já vai entender aí praticamente 90, 95% de como é que BB Seguridade ganha dinheiro. Vamos agora falar sobre algumas questões relacionadas a esses principais braços. Brasilseg, nós tivemos crescimento em todos os seus ramos, comparando com o primeiro trimestre de 2022, aí destaque para o prestamista, que cresceu 82%, a parte empresarial quase 60%, e a parte rural é inacreditável, né? A nossa potência do ponto de vista rural, ela é muito grande, né? Ano a ano a gente tem percebido um crescimento aí, e não é à toa que o pessoal até brinca, e temos aí argumentos fundamentados para entender que o Brasil é o celeiro do mundo. Um crescimento de quase 40%. Indicadores de desempenho, aquele velho papo, não adianta crescer se você não tem uma qualidade equivalente. E se você quiser ainda melhorar um pouco mais, busquem sempre o índice combinado ampliado, que aí ele vai colocar o resultado financeiro também nessa questão da qualidade de todo o negócio da empresa. Resultado financeiro, ele subiu ano a ano 45%, embora nós tivéssemos uma pequena queda comparado com o quarto trimestre. Lembrem-se, o primeiro TRI, geralmente ele é um pouquinho mais fraco e nem sempre isso vai acontecer. E fechando toda essa discussão, nós vemos aí um crescimento muito expressivo de 156%, olhando o resultado do lucro líquido, trimestre a trimestre, primeiro TRI com primeiro TRI. E agora falando um pouquinho sobre o Brasilprev, as contribuições subiram, a captação líquida teve um crescimento absurdo, lembrando que o primeiro TRI do ano passado foi negativo o resultado e agora nós tivemos quase 2 bi de lucro. E as reservas, elas estão praticamente em linha. De toda maneira, a grande visão aqui que nós temos que ter é o resultado financeiro subiu quase 30%, com uma leve queda pensando no curto prazo, e o lucro líquido aí praticamente ficou estável. Não tem problema nenhum, vida que segue, é isso aí. Eu só queria trazer para vocês um pouquinho sobre essa captação líquida aqui, porque me chamou muita atenção. Como é que você tem há 12 meses um prejuízo de quase meio bilhão e de repente você tem quase 2 bi
de saldo positivo. Segundo a explicação no release do ano passado, eles colocam essa queda aí muito expressiva, principalmente por conta aí de dívidas, compras de imóveis, que foram os fatores que representam aí quase 60% de todos os argumentos para que você tivesse uma saída de recurso muito grande. Então, né, resgate, a gente está falando aí de uma saída, você percebeu esse movimento muito atípico. Tudo bem que nós tivemos no terceiro TRI de 21 um movimento mais forte ainda, mas o que eu quero trazer no geral aqui? Não entendam pelo gráfico anterior, e eu vou até voltar aqui para vocês, que essa leitura da captação líquida, ela é em linha reta ascendente. Não, de jeito nenhum. Se tem algo que pode variar aqui, é a captação líquida histórica. Vejam só no slide próximo. Segundo TRI de 21, praticamente no 0 a 0, trimestre seguido, mais de 1 bilhão de saldo negativo. Nos outros, nós tivemos uma subida interessante. De repente, uma queda ali no quarto TRI de 22. E agora uma subida. Então, cuidado com os números. Não fique enviesado apenas pelas colunas que eles trazem. Tentem fazer esse olhar histórico para que você não fique literalmente sendo enviesado, tá bom? E aqui um ponto que eu acho surpreendente em relação ao guidance de 2023, percebam que eles tinham ali uma projeção de algo em torno de 12% a 17% pensando no resultado operacional. Tranquilo, eles conseguiram ali 40,6%. Gritante esse aumento. Então, se a gente fosse pegar o período desse único trimestre e tentasse anualizar, é claro que a gente iria diminuir, mas forçando um pouquinho aqui a barra, um pouquinho a matemática, percebam que eles praticamente já cumpriram aquilo que eles precisariam para o ano inteiro. É claro que essa conta não é totalmente redonda, mas perceba ali, vamos exagerar, 40% dividido por 4 trimestres daria 10%, algo próximo aí à meta mínima deles. Vamos pensar nos próximos trimestres, porque isso pode ter um resultado negativo, pode oscilar bastante ou pode continuar aumentando. Mas a minha perspectiva é, se no primeiro trimestre eles já conseguiram esse resultado surpreendente, para os próximos nós temos aí uma gordura, uma margem de segurança muito grande em relação a essa meta para o ano inteiro. Prêmios emitidos no Brasil Seg também foi surpreendente, 35%, e a meta deles está em torno de 10 a 15 para fechar o ano. E em relação às reservas, eles estão aí bem na média, então nada de surpreendente. Que bom que eles estão batendo aquilo que eles se propuseram. Vamos dar tempo ao tempo para ver como é que vai fechar o ano. E pessoal, tem muita gente por aí fazendo conteúdo, tentando explicar o porquê que a gente enxergou nos últimos dias, pós-balanço de BB Seguridade, uma queda. Algumas pessoas falaram sobre a questão do lucro por ação ter diminuído, algumas questões técnicas, né, alguns movimentos técnicos do mercado e etc e tal. Peraí. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar como é que a empresa está se comportando. Esqueça aí a cotação, tá? Por um segundo, faça esse exercício de ignorar quanto que o mercado está pagando pela empresa. Eu sugiro para você fazer o seguinte, olhe o primeiro trimestre de 2023. Principais métricas, lucro, como é que está a divisão do operacional, do financeiro, ela conseguiu crescer na parte de emissão de prêmios em todas as vertentes, a sinistralidade, o índice combinado, ele está bem controlado, como é que ele está? Olhe essas métricas, por exemplo, tá bom? E aí você vai pegar o primeiro trimestre de 2022 e de novo você vai fazer esse comparativo. E depois, só para a gente completar um pouquinho mais esse estudo, olhem em relação ao ano de 2021, o primeiro trimestre de 21. De novo, esquecendo cotações. Eu não vou fazer isso aqui agora porque nós traremos um estudo a posteriori em relação a esse quesito específico. Mas só para que você tenha um pouco menos de emoção de você ficar ali tão exposto a tudo que está sendo falado, aquelas várias narrativas, tente observar se essa empresa de seguros, que eu já deixo bem avisado, tá? Não é fácil de você acompanhar. O setor de seguros e de resseguros no Brasil e também no mundo, de uma maneira geral, é muito complicado, ele é muito complexo. Tem várias métricas que você precisa entender para que você tenha um contato mais próximo. Mas não deixa de ser um bom negócio, de jeito nenhum, tá? Só fique atento, porque às vezes você pode ter aquela visão mais superficial e no frigir dos ovos você acaba sendo negligente na sua interpretação. Enfim, voltemos aqui. Compare alguns pontos principais de 2021, 2022 e 2023. Essa empresa, ela está crescendo muito bem, obrigado, com quantidade e qualidade. Então, vir com um papo de que o mercado não gostou tanto dos resultados do primeiro trimestre e etc., tudo bem, mas lembre-se,
você está jogando as mesmas regras com as mesmas peças. E esse jogo, que se chama investimento em renda variável, tem objetivos diferentes para cada um dos players. Você, que é uma empresa perene, resiliente, com uma certa previsibilidade, que te traga uma renda passiva em dividendos. Investidores estrangeiros talvez não tenham esse objetivo. Especuladores de curto prazo talvez não tenham esse objetivo. Investidores institucionais brasileiros talvez também não tenham o seu objetivo. Então, cada um dos players, cada um desses jogadores, e eu estou colocando aqui com várias aspas, tá? Porque é um jogo de longo prazo para a gente, acabam percebendo o negócio ou o resultado de uma maneira diferente. É igual aquele desenho que eu coloquei há algum tempo desse símbolo aqui. O que isso representa? Pode ser um 6 se você estiver vendo de baixo para cima, mas ele também pode ser um 9 se você estiver olhando de cima para baixo. Então, às vezes, a mesma realidade em relação a algum resultado, para você foi muito boa, mas para outro foi muito ruim. E você, investidor pessoa física, eu vou ser muito franco, você é muito pequeno nesse mundo. Mas não tem problema, não fique preocupado com as oscilações, as cotações no curto prazo. Tente fazer a sua avaliação, a sua interpretação. Ela está crescendo, ela está melhorando? Ótimo, maravilha. Então o que a gente faz? Dá uma ajustada ali no nosso preço teto, dá uma ajustada naquela nossa faixa de aporte e vida que segue, tá bom? É isso. Mas agora vamos chegar naquela grande questão, que é se vale a pena ou não comprar essa ação BB Seguridade, BBSE3, nos preços atuais. Finalmente, então, chegando nessa parte final, nós temos aí BBSE3, olhando o preço teto médio, preço teto projetivo, os dois estão maiores do que a cotação atual, de 30 e 90 centavos. Todos esses dados são automatizados e são calculados para você na hora pela plataforma do AGF. Então, se você quiser ali ter acesso ao AGF+, é uma comunidade muito boa, você pode clicar no link aqui embaixo que você vai experimentar durante 30 dias de graça, sem tirar nenhum centavo do seu bolso. E se você gostar, esse link também aqui embaixo te dá 20% de desconto no plano anual. Bom, eles estão projetando ali R$ 3,00 de dividendos para este ano fiscal de 2023. Então, isso aí, considerando o preço atual, nós temos um dividend yield de 9%. Vamos lá, então. Racionalidade, pouca emoção, tá bom? Você tem uma cotação que está abaixo dos preços tetos, projetivos e médios, e você tem ali um bom momento para comprar, porque em breve nós teremos um anúncio de dividendos. E ainda mais com um yield de 9,9%, quase 10%. Lembrando que a gente preconiza 6% no jeito Barsi de investir. Eu vou ser muito franco, tá? Tá bem interessante, sim. Para aquela pessoa que gosta do setor de seguros, que já estudou, que já entendeu e está confortável com o negócio como um todo, esse preço ele está agradável, tá? Mas lembrando, preço não é tudo. Ele importa sem dúvida, mas não é tudo. E agora, se você tiver numa situação parecida com a minha, eu vou compartilhar isso aqui para dividir a nossa angústia. Você também consegue lá na plataforma do AGF o histórico de todas as suas movimentações em qualquer um dos seus ativos. E eu fiz um filtro em relação ao BBSE. Quem acompanha o canal sabe que eu já tive ali uma quantidade bem pequenininha, mas no final das contas é dinheiro. Fiz compras em 2021 e o meu preço médio ele foi de R$ 20,25. Sim, nós tivemos uma ordem que foi feita no dia 2/9 de 2021, em que eu paguei R$ 19,00 pelas ações. Estava absurdamente barato. Mas como é que a gente vai saber disso? Apenas com olhar retrospectivo, né? Mas enfim, não tem problema. De modo que no final de 2022, no dia 14/12 de 2022, eu até transformei isso em um vídeo, eu vou deixar como link aqui para vocês poderem assistir. Eu peguei toda a minha posição de BBSE e comprei em Banco do Brasil, BBAS3. E por quê? Bom, todo o racional está lá, mas entendam que para mim foi um bom movimento. Não é algo que eu recomendo para ninguém, afinal de contas a gente nunca faz recomendação nesse canal, né? Mas é um comportamento muito raro. Tem gráficos, tem vários argumentos lá que eu explico isso, e eu acabei vendendo num preço interessante, de R$ 31,31. E hoje está abaixo até desse valor, não tem problema. Mas pagar R$ 30, 31, 32, quando você pagou R$ 20 é muito complicado. E o nome disso qual que é? Viés de ancoragem. E eu também vou deixar como um link aqui para vocês assistirem, explicando um pouquinho dessa parte mais psicológica. Pode ser um aliado ou pode ser um grande vilão nas suas tomadas de decisão. Para complementar esse vídeo, que eu sugiro que você veja sinceramente, eu já vou deixar uma pequena informação adicional. Na minha cabeça,
Lembrando que eu ainda, infelizmente, não vivi um ciclo completo do mercado. Lembrando que ele tem momento de alta, de baixa e por aí vai. Isso é normal da humanidade. Como eu não tenho essa experiência de um ciclo total de crescimento e de depressão, eu acho que a ancoragem ela é muito ruim. E por quê? Porque eu posso ter dado a sorte de ter comprado em R$19, que era o momento de baixa desse ciclo. Então eu estou me ancorando no momento que não é a média desse mercado, que são aquelas oscilações. Eu estou pegando aquela métrica lá embaixo. E qual que é a chance desse valor voltar? Bem menor do que a média, concorda? Quando você completa essa experiência de 7, 8, 10 anos de mercado, você já começa a internalizar com suas vivências como é que esses preços se comportam. Aí sim, eu acho que o viés de ancoragem começa a ter mais sentido. Então, na minha simples conclusão aqui para fechar esse vídeo, sim, eu tenho viés de ancoragem, eu reconheço que eu comprei num preço muito bom e que hoje eu fico desconfortável em comprar em 30, R$31, mas eu tenho que assumir, eu tenho que colocar mais razão no meu comportamento e entender que a empresa cresceu muito. Ela está crescendo em quantidade e qualidade. E isso demanda de você uma grande responsabilidade, que é ajustar o seu preço. Fica aí o convite para você ter também esse pequeno desafio e me conta qual que é o preço que você acha que é interessante, deixando aqui nos nossos comentários. Se você também estiver gostando desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito e, é claro, compartilhe aí com seus amigos. Combinado? Até o próximo vídeo.